Bom, 11 horas e 36 minutos, claro que a gente segue falando de eleições, né? Estamos aqui a poucas horas da abertura das urnas. O chamado Centrão, aqueles partidos do chamado Centrão, mantiveram a força política no Congresso nas eleições, no dia 2 de outubro, lá no primeiro turno. O presidente eleito, amanhã, vai precisar, claro, dialogar com esses partidos que compõem o bloco para garantir apoio para aprovar seus projetos. E sobre essa relação entre os poderes executivo e legislativo, a gente conversa agora com a professora de Ciências Políticas, a Luciana Veiga. Professora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez nesse sábado. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Professora, há muitas teorias que divergem em pontos centrais quando a gente fala nessa relação entre executivo e legislativo, né? O que seria melhor para uma democracia? Visões mais distantes, né? Mais opostas e que de alguma maneira é bom porque, né, o diálogo se estabelece sempre com visões diferentes, mas que acaba de alguma maneira na nossa democracia, infelizmente o nosso histórico depõe contra isso, né? De que acaba sendo mais custoso e até financeiramente mais custoso quando o presidente da República e Congresso têm visões diferentes. Professora, eu queria teu olhar sobre esse assunto primeiro. Então, a sua colocação foi ótima para a gente começar a conversa pelo seguinte: essa visão que você trouxe de que as pessoas gostam muito de uma relação entre o Congresso Nacional e o presidente da República que seja mais amistosa, que seja mais de apoio, é a predominante no eleitorado brasileiro. Tá? Então, se você pergunta às pessoas assim, como é que vocês vão decidir o voto para o seu deputado? Com uma frequência muito grande, as pessoas dizem, eu gostaria de votar em alguém que fosse aliado com o presidente, porque elas entendem que dessa maneira pode as coisas fluírem mais fáceis no Congresso e, ao mesmo tempo, é possível, inclusive, que o parlamentar traga recursos para o seu distrito, né, para a sua localidade. Então, essa é uma visão muito, muito recorrente. Foi interessante você começar com essa pergunta dessa maneira, porque, de fato, essa é uma visão que as coisas podem fluir mais quando o Congresso e o presidente estão alinhados. No entanto, não, por favor, desculpa, pode falar. Não, por favor, pode continuar. Não, eu só queria dizer que também é função do Congresso, né, fiscalizar, né? Então, assim, e aí que entra o segundo lado, né, a segunda leitura que vocês colocaram, que é a questão de é importante que você tenha também a oposição para que ela possa corrigir, né, ou trazer mais para a maioria do Congresso aquilo que se pretende. Então, nem sempre a oposição é um mal visto como uma coisa negativa, ainda que tenha bastante essa cultura aqui no país. Acredito que faça parte daquela teoria de pesos e contrapesos, né? De você poder ter aí essa divergência de opiniões. E pode me corrigir, claro, se eu estiver errada. Professora, em relação ainda a esse assunto, né? A gente estava conversando agora há pouco com a cientista política Daisy Ciocari e ela mencionou que para a gente tentar reunificar o país, né? Tentar pacificar um pouco as coisas, seria necessário voltar ao presidencialismo de coalizão, a fortalecer, né, esse sistema no qual o Brasil está inserido. Eu gostaria de pedir para a senhora, primeiro, explicar para a gente o que é o presidencialismo de coalizão, né? Como que se dá essa relação entre executivo e legislativo, talvez não seja de fácil entendimento para todo mundo. E também te perguntar se você concorda que o que a gente vive hoje saiu desse conceito do presidencialismo de coalizão. Então, eu vou explicar o presidencialismo de coalizão, só vou falar um pouquinho do sistema de pesos e contrapesos, né, porque você mencionou, que a ideia é que a gente tenha um equilíbrio, né, entre os poderes, que a gente tenha, na verdade, um certo controle. Então, a gente tem os poderes que, de alguma maneira, eles se controlam, né, de uma maneira a gente priorizar as instituições
enquanto suas capacidades de incentivar e suas capacidades de frear comportamentos que não seriam assim desejáveis para a sociedade de maneira geral. Então, eu acho bastante interessante você ter colocado isso, porque a gente vê muito na cobertura da imprensa, às vezes, como se todos os males da política fossem recorrência apenas dos políticos, do jeito de ser dos políticos, né? Então, é claro que tem esse ponto, mas o desejável para a democracia é que a gente tenha incentivos e a gente tenha freios para que a gente possa ter atitudes de parlamentares e chefes de executivos mais positivas. Aí eu entro, então, com a pergunta que você colocou, mais especificamente, sobre o que seria o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, ele na verdade, um arranjo, né, que o presidente faz com o Congresso Nacional, né, o arranjo, não estou colocando aí nenhuma conotação negativa nisso, com o Congresso Nacional, por quê? No sistema presidencialista, diferente do que acontece no sistema parlamentarista, o presidente é eleito, né, de maneira separada do Congresso Nacional. Só que, após a eleição, ele precisa olhar para o Congresso e precisa garantir a sua governabilidade. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é juntar, né, organizar a sua base de apoio, que vai possibilitar ele colocar a sua agenda política. E, nesse aspecto, ele tem que compartilhar o poder. E uma maneira dele compartilhar o poder é ele compartilhar de maneira proporcional com a distribuição na Câmara dos Deputados, nos diversos aspectos, nos componentes partidários, regionais, tá? E aí ele, então, forma a sua coalizão que vai garantir essa possibilidade de apoio. Então, seria basicamente isso que se coloca, porque isso dá uma certa estabilidade para o sistema. Uma grande aula que estamos aqui recebendo, né, professora? Vamos ver o que sai das urnas amanhã e o que será desse país pelos próximos 4 anos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós conversamos com Luciana Veiga, ela que é professora de Ciências Políticas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Bom trabalho.